E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Bruno, Opa. com o Já de Casa, o Rick, Oi, pessoal. com o nosso magnífico Davi. Eu gostei do magnífico. Enorme, né? Enorme. Ele senta com Com espaço, né? certeza. Tipo moto assim. É, Essa com pessoa que não tem certeza. noção de propriedade privada é assim. Eu me sinto uma China. Uma Rússia, na verdade. E com o nosso querido Padre Samuel. Obrigado. Saudoso. Saudoso Padre Samuel. Saudoso. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Tem gente que suspeita que a Terra é plana. Tem gente que suspeita de alienígenas. E tem gente que suspeita da existência de Deus. E aí, o que dizer para essas pessoas? Quem tá certo? Quem acredita em ET? Quem acredita na Terra plana? Ou quem não acredita em Deus? Ou tá todo mundo certo? Acho que ninguém Existe vai essa ganhar, fé. vai perder, todo mundo vai perder. A Dilma falou isso. Dilma, né? nem ganhar, nem perder, vai todo mundo perder. Existe o certo? Existe a verdade? Existe o fato É uma boa concreto? pergunta, né? Ou tudo depende da forma que se Eu olha? gosto de Nietzsche. Deus está morto, nós o matamos. Eu sou um leitor de Nietzsche, apaixonado por ele, e gosto muito quando ele diz essa frase. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está morto, nós o matamos. Por que eu gosto de Nietzsche quando ele fala que Deus está morto, nós o matamos? Porque ele traz a ideia de um cristianismo que sufocou Deus. Uma maneira de apresentar Deus que é, de alguma forma, o desprezo pelo corpo, pelo prazer, pela identidade, e que isso deu certo num determinado momento, só que chegou um outro momento, com o desenvolvimento da ciência, com a filosofia, com as suspeitas e contraposições do homem contemporâneo, que não se sustenta. Deus aos poucos. Só que o que é interessante quando Nietzsche fala que Deus está morto e nós o matamos? Ele não está falando que ele decretou a morte de Deus, mas a hipocrisia da fé, da religião é que mata Deus. E o cadáver dele ainda continua. O que é o cadáver dele que ainda continua? Essa coisa que nós temos atualmente, onde Deus é o que vai me ajudar, o que está para suplantar as minhas fraquezas, que é amigo das minhas frustrações e do meu ressentimento. Por isso que eu acho que ninguém traduziu mais a morte deste Deus do que Nietzsche. E aí eu vou trazer um ponto que as heresias atrapalharam, assim, ajudaram em alguns aspectos o desenvolvimento e amadurecimento, e suscitou vários santos padres, né, no início da igreja. Mas se a gente pensar que os gnósticos, eles começaram com uma linha de existe o bom e o mal é material e o bom é espiritual. Começa uma quebra, e aí eu vou defender a igreja aqui, que a igreja, quando surgiu isso, já falou, não, tá errado. Não é assim que funciona. O Deus criou a corporeidade, as coisas materiais, e era bom. Então, talvez pode ser uma falta de, quando você fala assim, apresenta um Deus morto, de compreensão cristã de uma apresentação errônea do que esse Você está querendo Deus. dizer que o cristianismo, desde o início, sempre foi capaz da síntese. Prova é que no início, quando a gente tem aquele movimento da gnose, que havia a suspeita do corpo, nós tivemos vários pensadores que foram contra isso desde o princípio. Então, quer dizer, o que você está falando é que isso nunca foi genuinamente um pensamento da igreja. Desprezar o corpo, o prazer, a vida, é isso. Isso, e desse ponto eu vou puxar o seguinte gancho. Quando você se afasta daquilo que é a doutrina, e aí eu falo doutrina do ponto de vista positivo, daquilo que é a verdade, você cria essas brechas que levam as pessoas a fazer terem a heresias suspeita sobre Deus. Talvez a origem pode ser usado, mas a origem dessas suspeitas sejam quando você apresenta algo que não é verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque, na verdade, a modernidade ela é uma filha esquizofrênica de um período medieval absolutista, racionalista, inquisitor. Por que não teve isso no início da Idade Média, quando nós tínhamos São Francisco de Assis? Você está coberto de razão, ué. Baseado no que vocês falaram, eu penso que onde é que se levanta essa suspeita, onde é que Deus está morto? É no Deus de lacunas. Na nossa história, durante todo o processo que você não consegue explicar algum fenômeno físico, você coloca Deus. Então você pode pegar na história romana como eles tinham Deus trovão, Deus isso, Deus aquilo, porque quando você não sabia explicar os fenômenos da natureza, você colocava um Deus no lugar. E aí depois vem a ciência e explica todo o processo, esse Deus está morto.
morto. Perfeito. É o que Exatamente. Nietzsche coloca justamente isso. Aquilo que antes se justificava no universo metafísico, agora nós encontramos na Até porque ciência. antes, com isso, né, você tinha um mundo que se movia dentro do sagrado. E hoje a ciência vem. A ciência com a sua. Com seus métodos e tudo mais, foi jogando isso tudo por E se eu terra. te acrescentar nessa perspectiva que vocês estão trazendo, que para o cristianismo se abole o sagrado? Por que a gente fala de espaço litúrgico? Porque a partir de Jesus Cristo, sagrado é onde mora Deus. Por que os cristãos, por exemplo, podiam se reunir nos seus cultos sem estarem em templos? Porque eles têm a consciência de que o sagrado é o lugar onde está Deus. Ele não está circunscrito a um espaço físico. Existe o litúrgico, existe o do culto, mas sagrado é onde mora Deus. Eu sou sagrado, você é sagrado, sua filha é sagrado, seu trabalho é sagrado. Tudo pode ser sagrado na medida em que for uma instância de encontro com Deus, né? Mas aí a gente traz um outro ponto também. Por exemplo, quem não acredita nesse espaço sagrado? Quem não acredita no sagrado? E a gente pode até definir também a diferença, por exemplo, de ateus e agnósticos. Fogo neles, velho. Pelo menos assim era mais fácil, né? E agora, que não dá Agora pra tem que ter tacar fogo? tolerância, ecumenismo, diálogo ecumênico, é o que a igreja faz, Vão porque ela não derrubar pode o Porto mandar na ninguém pra Serra, fogueira. Eu acredito que é uma visão míope. No sentido de que fé e razão são duas asas para a verdade. Se você opta por bater voo só com uma asa, ou seja, se eu sou fideísmo, eu só quero acreditar na fé e eu desprezo aqui o racionalismo, eu vou andar em círculo, eu não vou bater asas. Então, eu vejo que é importante haver a comunhão. As duas coisas. As duas coisas. O crer, o metafísico. Porque vai chegar em algum momento em que racionalmente eu consigo explicar o que está acontecendo. E em um determinado momento é preciso que a fé venha, não para explicar de forma matemática, mas sim, talvez como um sentimento, algo que é mais profundo, Um Algo que é convencimento. abstrato, né? abstrato. Eu só queria fazer um adendo, deixar a parte toda tomista do encontro lá de lá, né? Porque eu queria dizer, o que vocês disseram é profundamente Tomás de Aquino, né? Lógico, estou dizendo como quem leu Tomás de Aquino, exatamente isso, né? Você acabou de citar uma perspectiva tomista e que é uma frase do João Paulo II na Fides et Ratio, que é duas asas que conduzem para Deus, né? Exatamente, esse é o argumento clássico da Mas nesse igreja. caso, então, por exemplo, quando a gente diz que alguém é ateu, ser ateu é uma opção religiosa também? Ou não? Eu acho Ué. que, na perspectiva filosófica, pra você negar alguma coisa, você tem que se colocar diante dela. Então, quer dizer, um ateu, na verdade, é um religioso de vetor invertido. Porque a falta de provas sobre a existência de Deus não necessariamente constitui prova. É uma né? crença, entendeu? É uma crença. coisa interessante. O ateu é um Mas- crente reverso. Só um parênteses. Existe frio ou é ausência de calor? É escuridão ou ausência de luz? Então, o fato de ser um vetor oposto, você comprova que é frio? Não. Você comprova que ali existe Uma ausência de... Então, o ateu, eu diria que é aquele que optou pela ausência de Deus na vida dele. Mas a gente fica numa roleta russa, né? Porque E que acaba sendo também uma O- crença, porque você não tem como provar. Deus não é verificável empiricamente. Na perspectiva cientificamente. filosófica, ele não é uma variável que pode ser verificável. Portanto, ninguém pode chegar a uma conclusão, existe ou não. Porque ele não pode. Não é como você coloca uma coisa e verifica no microscópio. A gente não consegue localizar Deus, É né? No lógico que não, tempo, é. no espaço. A gente nem não para consegue. negá-lo, nem para afirmá-lo. Nem quando o Santos Topaz apresenta os motivos da razão do Deus existir. Aquelas 5 provas, por exemplo, motor imóvel. E aí, causa encausada? Será que a gente hoje pode dar uma aplicação concreta de Santo Tomás de Aquino? Uma coisa que move sem ser movida? Inclusive, eu acho, com todo respeito a Tomás de Aquino, ele é infinitamente mais inteligente do que eu. Mas eu acho que tem uma aporia quando ele traz o Deus de Aristóteles para dentro da teologia, que inclusive quase manda ele para a fogueira. Ele só não vai porque ainda não havia Inquisição. Vale a pena pesquisar sobre isso. Quem ressuscita Tomás de Aquino é a contemporaneidade. Mas enfim, fecha parênteses. O Deus de Israel se move o tempo inteiro. O fato do Cristo se encarnar já mostra que ele é profundamente movível, paixão. Um Deus que morre, que sangra. Não pode ser um motor imóvel. Não pode.
Tem um movimento também... Não contradizendo Tomás de Aquino. A tese dele está certa. Mas hoje nós temos uma série de variáveis que eu acho que Tomás de Aquino colocaria aí. Uma pitadinha de Freud, de Nietzsche. Ele colocaria um pouquinho de Einstein junto dessa física newtoniana. Eu não sei se ele seria muito avant lá Aristóteles, não. Acho que ele colocaria mais gente nessa bagunça aí. Você passou a bola aí com Newton. Há um movimento do determinismo, que quando Newton ali determina, né, as 3 leis, esse movimento faz com que as pessoas começam a ir num sentido de que não há livre-arbítrio. Porque a ideia da física newtoniana é se você tem a posição, a velocidade e a força, você consegue determinar o movimento. Então, esse determinismo começa a dizer que é possível determinar o movimento das coisas. Só que essa realidade, ela é furada. Porque não é possível você ter a precisão de um instante de tempo no espaço. Então, o que eu estou querendo dizer? Toda a vez que você traz a ciência para tentar uma explicação de Deus, ela não é oposição. Pelo contrário, quando você pega cientistas, você consegue ver claramente o arquiteto por trás disso. Chega a ser até belo. Se você pensar que o Sol que está a 360 mil quilômetros daqui, que leva 8 segundos para chegar essa luz do Sol, é uma constante física. Aí você pensa na ciência do homem que calculou isso, mas e a ciência de Deus? O que você está querendo dizer é que o aprofundamento do conhecimento científico leva a constatações sobre o belo, sobre o funcionamento, que nos fazem suspeitar de que tem que ter uma inteligência, um articulador, um mantenedor, um sustentador disso. A própria teoria do Big Bang, né, que não é uma explosão, porque a explosão seria algo desordenado. É uma expansão. De uma expansão. E aí, hoje é a teoria mais aceita. Então, a ciência é algo mutável, até que se prove o contrário. Tanto que chama teoria. Essa é a mais aceitável. E vale a pena lembrar que quem descobre é o Lemaitre, que é o padre. Exato. O inventor da teoria do Big Bang. O próprio Papa Francisco, ele dá um depoimento falando que tanto o Big Bang como a evolução é compatível com a religião. E aí começa-se a soltar nas mídias, inúmeras reportagens, como se fosse uma novidade. Gente estivesse fazendo uma reconciliação. E não é isso. Pelo contrário, a igreja que impulsiona. Quando você pega as primeiras universidades de Cambridge, quem que foram os fundadores? A iniciativa? Se você pegar o lastro da origem, e os monges. Você vai ver. Tanto que a cátedra, ainda hoje, né, quando um professor ele assume uma disciplina na universidade, se diz que ele assume uma cátedra, porque o bispo tinha cátedra. Ou a roupa da formatura de uma universidade é uma batina de padre com capelo, que é o Então foi a igreja que, no caso, impulsionou a ciência no Ocidente. Não tem porque quando os bárbaros vêm varrendo a Europa... Quando os bárbaros vêm varrendo a Europa e queimando tudo, quem é que conserva os escritos antigos? Os árabes, os muçulmanos, aquele povo que dá tiro, porrada e bomba, e os monges. Um ateu militante gosta muito de jogar Galileu na jogada, por causa da Inquisição. E quando você vai pegar a história, você percebe que o Galileu ficou preso não pela teoria do heliocentrismo, porque ele estava coberto de razão, apesar da igreja ainda não conseguir ter mecanismos para enxergar, e sim dentro de um contexto onde o protestantismo estava muito forte e a igreja proíbe que você possa fazer uma interpretação, a hermenêutica, você mesmo, longe da igreja, ele pega esse heliocentrismo e tenta reescrever, baseado nas passagens bíblicas, uma nova interpretação. Então é aí que a igreja fala, não faça isso. Na verdade, me permite a intervenção. Na verdade, o que acaba levando à condenação de Galileu não é a questão do heliocentrismo. Exato. Porque quem traz para o Ocidente contemporâneo o heliocentrismo foi Copérnico. E Copérnico era clérigo.
Padre. Então, quer dizer, para começar, quem O vê que próprio não é Galileu ele. O problema de Galileu era- é quando ele faz exatamente o que você falou. Quando ele começa a pegar perspectivas científicas e a coloca em contraposição com a fé. O que leva Galileu a ter mais problemas com a igreja? Quando ele começa a questionar, segundo a perspectiva física, a questão da transubstanciação. E ele só vai para o pau mesmo porque se torna papa alguém que era um desafeto dele. Então, na verdade, a questão nunca foi sobre ciência. Exato, e aí Ela a foi gente sobre vê- teologia e sobre política. A gente vê no Teologia é ciência, né? Especulativa, mas é. É lógico, e Tomás de Aquino diz isso. É a maior das ciências, né? Porque toda ciência tem que se basear no fato. Então a ciência precisa de um fundamento empírico. A física vai precisar ali da constatação matemática, a química vai precisar dos compostos. Agora a teologia se alicerça no quê? Na sabedoria do próprio Deus, que é a verdade. Então, para Tomás de Aquino, não só é ciência, como é a maior de todas as ciências, que ela não se fundamenta no que está abaixo, mas no que está acima, né? Isso é tomismo. Vocês estão muito tomistas hoje. Eu tava aqui, vocês estão falando. eu tô Vai, achando- herege! Eu tô achando lindo, tô achando Pérfido maravilhoso. protestante. Mas eu queria Tô brincando, trazer. tô brincando. Eu amo os Eu queria protestantes, hein? trazer- Pelo amor de Deus, eu amo os protestantes. Mas aí eu queria trazer. Muito. Eu queria trazer um pouco Deus ou não Deus pra nossa realidade. Vocês estão falando muito de filosofia, cara, essa porra. Mas toda. é Deus quando ele tá brigando com Sodoma e Gomorra ou quando ele dá de comer aos pobres? Porque dependendo do Deus eu vou correr. Já Eu tô dizia querendo Nietzsche. saber do, tá. do Deus que está ausente nesse mundo de caos. Ah, entendi. É disso que eu tô querendo Bonito, saber. hein? E aí? Fala aí. O mundo tá meio caótico, né, Padre? Será que como Deus tá diria- aqui? Desenvolve, Paulo Freire. Será que Deus não está morto mesmo? Vocês estão Porque falando- pelo menos nas favelas ele não tá vivo. Entendi. Na Isso Síria é um dos ele não motivos tá do vivo. ateísmo, quer dizer, o É isso, que problema eu do queria, mal. é isso que eu queria jogar pra vocês. E aí? Essa questão da banalização da vida, esse lugar de muito mal, de Crianças que morrem de câncer, E aí? congresso que faz lobby por gente que fala que é defensor da família, mas rouba. É isso que você tá querendo dizer? muito... É isso que Coloca eu em tô xeque querendo a saber. Eu tô existência de querendo Deus? trazer Deus pra esse contexto. Se Deus é bom e Papa Francisco é o vigário, por que todo domingo ele reza pra Ucrânia e até hoje tá com guerra? Porque tem líderes aí que falam que não é guerra, não, que é brincadeira. Quando um não quer, Deus não briga. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas gente, vamos lá, né? Mas não vamos falar não pra Eu gente ia dizer assim, ó, pelo amor de Deus. como diria Renato Russo, lembre-se sempre que Deus está ao lado de quem vai vencer. É, e eu acho que aí que é interessante muito a sua provocação do Renato Russo, que eu acho que uma das fontes do ateísmo contemporâneo tem a ver com a descrença com relação à igreja, instituição e também com as aporias. Como um Deus que é bom pode suportar o mal? Agostinho usa o argumento que o Richardson trouxe. Olha, na verdade, o mal é uma ausência do bem, né? Você já experimentou dizer isso para uma mãe que está com um filho morrendo agora de câncer no Hospital da Baleia? Que, na verdade, o que existe ali não é enfermidade, mas é a ausência da saúde, que não é, na verdade, um mal, mas é a ausência do bem. Já tentou falar isso para uma mãe que está perdendo um filho de câncer? É porque eu acho interessante isso, um Deus que está sempre do lado de quem vence, mas não necessariamente quem vence. Porque a gente Mas tá acredita bem, sempre né? que o bem vai vencer, o bem vai vencer. E o mundo prova o contrário. E Nem Nietzsche sempre o chama bem que- vence. e disse Nem que sempre o bem sentimento. vence. O que vocês acham disso? Agostinho diz, olha, o mal ou ele é físico, ou ele é moral, ou não existe. Ele diz, olha, tem o mal físico, o moral e o ontológico. O físico é, ai, bati a canela. O moral é, é certo ou errado pela lei. E o ontológico não existe. Porque Deus não pode ter criado um princípio que é a sua antítese. Diz isso Agostinho e Clodovil também, nas suas falas. Eu vou tentar. Ele vai criar alguém para se encher o saco? Clodovil. Responder, aí vocês vão completando. Aqui a gente tenta, fala de todo mundo, fala mal. Porque, por não tem exemplo, assim, conclusão, na então. guerra, apesar da barbaridade, acredito que deve, nesse exato momento, ter alguém que está ali estendendo a mão para ajudar de alguma maneira. No hospital, como você deu um grande exemplo aí, acredito que em algum momento tem uma enfermeira segurando a mão dessa mãe. Então, Deus vai estar nesses detalhes. Ele vai estar naquela pequena expressão diante de um caos onde tudo parece convergir para o mal, surge uma luz. E é muito profundo isso que você está falando, e acredito profundamente nisso, porque é a conclusão que chega Agostinho, né? A permissão que Deus tem com relação ao mal é porque ele sabe que do mal pode decorrer um bem ainda maior.
né? Lógico, durante os momentos de dor, de angústia, é difícil pra gente engolir e digerir isso, né? Mas é a resposta, se não final, lúcida, que o cristianismo dá, né? De que ali daquele mal pode surgir, ainda que seja uma pequena centelha, algo de bom, né? De salvador, de redentor, né? Mas aí como levar isso para quem tá sofrendo? Eu acho que é o grande desafio de nós sermos corpo e sermos mão. Eu acho que nós não temos outra coisa. Quando eu vejo Jesus gritando na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? Eu vejo a sinceridade disso. Chega um momento, quando o poder político, quando a própria religião é cínica, quando se mata um inocente, o que me resta? Pedir perdão por quem me mata e rogar àquele que é o Pai de todas as coisas que faça surgir a sua misericórdia, para que do túmulo surja a vida. É o que Cristo diz. Estou abandonado, sou o sangue. O que me resta? Implorar misericórdia e redenção. Justamente por isso que nós vemos o encolhimento da Igreja Católica face a um crescimento dos evangélicos. Porque os evangélicos não vão dizer isso. Jamais. Eles vão dizer assim, vota no pastor tal que nós vamos mudar isso aqui. Né? Jamais. Agora, assim, Por uma isso que eu sou questão de católico. cunho um pouco mais social. Por que vocês acham que, por exemplo, que países mais pobres acreditam mais em Deus? Essa é uma pergunta interessante. Que Por inclusive eu joguei num programa um programa que nós estávamos e a Responde coisa pra assim. nós aí, Eu queria jogar essa pergunta. Não, vocês acham que isso aqui é o quê? Agora- Futebol? Tem que aprender, Não, né? você marca o gol, velho. Porque a gente falou, inclusive, da última vez, né, sobre a questão dos países que são muito desenvolvidos, creem mais, enquanto os países subdesenvolvidos creem menos. Eu perguntei, e aí, será que a fé patrocina esse subdesenvolvimento? Meu Deus Isso do que eu céu. Aí- Só podia vir do lado. Meu Deus, velho. Você tá imaginando a alimentação. Não sei perde quem da tua alimentação. Pelo amor de Esse Deus. programa É já como se foi. fosse proposital, né? O que é isso? Parece Muito que faz obrigado. uma força para Parece que... que é proposital, gente. Eu fico olhando assim, a América Latina é um reduto de pobreza e miséria, mas é um reduto católico. E você olha ao longo da história, vários momentos, os papas dos lados dos imperadores, líderes políticos, né? E alguns até aí que se tornaram grandes nomes, não vou fazer nenhuma menção, sempre tiveram do ladinho de quem oprimiu, de quem extraviou. Talvez, E aí? talvez pela Quem falsa, colocar isso? uma falsa sensação que quando você está financeiramente bem, quando as coisas estão fluindo muito bem, então quando você fala assim, em país de primeiro mundo, dá a impressão que ele está vivendo uma posição melhor do que a nossa. Então isso dá a sensação de autossuficiente. E quando você se coloca como autossuficiente, Deus parece que vai diminuindo a importância. E aqui, como nós vivemos numa pobreza tão grande, o inverso parece que faz um sentido. Aí abre pra fé. Exato. Um Deus que sofre com você, que... É. Isso dá muita brecha para suspeita sobre fé. Exatamente. Porque a pessoa pode falar assim, então tá bom, você inventou que Deus sofreu, porque você olhou gente sofrendo e falou assim, não, procura. Por isso Esse a Tá inventa na sua essa fala aí, história. olha, Exatamente. Nietzsche, Essa provocação Feuerbach e Marx, que diz que a religião é o ópio do povo, esperança para um mundo um desesperado. consolo emocional. É um É. consolo, é uma coisa, é um Mas aí amuleto, queria eu fazer preciso Mas daquilo. aí eu queria fazer um contraponto. Isso é uma falácia. Qual é atualmente o país mais rico do mundo? China. Os Estados Unidos. A China eu acho que já é, mas ela não vai dizer isso, né? Porque comunista não gosta de falar de riqueza. Mas enfim, mas é um dos Fica países escondendo mais se vários crê. planos, né? É um dos países onde mais se crê. Então, quer dizer, nem sempre a matemática ela é tão exata. Nós temos países extremamente ricos, como é o caso dos Estados Unidos, onde você tem um índice de crença, até de protestantismo muito alto. Então, a matemática ela mas não é eles essas- foram fundados por protestantes. Mas é por isso que eu estou dizendo. Então não pode dizer que a fé está associada diretamente a um desamparo, a uma frustração, a quem Mas cuida assim, de mim. mas Porque lá- o capitalismo é filho do protestantismo. Mas lá Marx Deus se Weber. revela como prosperidade. Entendeu? Então, Então, a jogada é lógico. diferente. Isso, É. Por isso que não é a matemática, não é simples. Eu deixei a lógica, joguei a coisa aqui na mesa, que eu gosto da polêmica somos nós. Mas não é tão A simples ideia é assim, muito não. próxima do protestantismo, que aqui é que se você é rico, é porque a mão de Deus está sobre você. Uhum. Então, E se você é pobre, a mão de Muito- Deus saiu de você, mas você clama. Não, Talvez, Claro, talvez a uma culpa confusão. seja sua. Traz a Aí confusão. começa a te julgar. Você falhou nisso, você errou nisso, Não você teve precisa. fé. E aí começa a explicar e você sente uma culpa, sendo que você está imerso num contexto que não depende de você. Até porque a culpa é a maior moeda de troca do cristão. Aí por do isso que eu vou cristianismo. dizer, é por isso que dou razão para Nietzsche e para Marx. Não acredito naquilo que Nietzsche creu. Sou um padre católico, mas ele faz uma constatação muito bela da enfermidade. Na medida em que o ressentimento, a frustração se torna uma moeda de troca num discurso religioso.
E nós temos, o Nietzsche coloca, a casta sacerdotal se estrutura nisso. Porque se você não se resolve com a sua falta, não dá conta da sua vida, você vai se vender a um padre ou a um pastor que vai te dar o caminho do reino dos céus. Então, é por isso que eu acho que Nietzsche e Freud têm muita razão, e Marx também, quando eles fazem uma crítica. Eu diria que eles são açougueiros, não são médicos, não me trazem a cura. A cura é Jesus. Mas que eles constatam o acesso, a falta, a enfermidade, eles fazem muito bem. Mas vou te provocar. Por favor. Você, como padre, olha a responsabilidade que é. Sim. Porque a sua fala vai fazer com que essa pessoa tenha esse direcionamento. Sim. Se você, no momento ali da homilia, você direciona a traga o dinheiro para mim, Aham. é uma Faça parte da família dos Isso é devotos. outra coisa. É outra coisa. Ele tá falando de... Pelo amor de Deus, corta isso. Não corta não. Isso é bom. Não, mas Porque Mas a depois eu falo, responsabilidade, a depois eu falo. responsabilidade dele como padre... Depois eu falo. Peraí, eu sou um padre. Pode falar, tô brincando. Pode falar, tô Eu ia brincando. mudar de assunto. Não, pode. Você pode até pensar de um pastor também. Não, mas só fazer um adendo. Eu acho que... Eu sempre tenho uma costumo lista de dizer como pastores, uma assim. métrica é o seguinte, que é uma clareza que a Igreja Católica, por exemplo, tem, e na Arquidiocese de Belo Horizonte, sem querer advogar em causa própria. A gente não pede dinheiro para nós. É diferente do que acontece por aí. Então, o que eu falo? O dia que eu chegar no púlpito pedindo dinheiro para eu comprar para mim, para fazer para mim, e eu começar a enriquecer com isso, carta para o bispo e para a cúria. Então, será que outras comunidades têm essa prerrogativa que nós temos como católicos? Então, eu acho que é a diferença. Pedir, temos que pedir mesmo. Jesus pedia. Abre Lucas 8, você vai ver que ele era acompanhado de velhas ricas. Ele pede todos os discípulos para abrirem mão das suas casas. Mas ele fica... Qual os discípulos Ele é que tinham tipo casa? sugar, né? Ele ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Por que nunca pediu para vender a casa? Porque era onde? Era a Champs-Élysées de Jesus. Quando aquela mulher derruma 30 litros de alabastro no pé de Jesus, eles falam, como? Tinha que ter vendido isso. Ele fala, pobre sempre tereis. Olha que coisa Sugar Mami, que coisa União Brasil. Olha pra você ver. Então a questão não pode ser absolutizada. Mas fala, pelo amor de Deus, parla, como diz Michelangelo, a Davi. Você não é Davi, é Bruno, mas ele diz parla. Mas é porque o Rick, na hora que o Rick falou de dinheiro, eu ia falar assim, esse é um dos pontos que gera suspeita sobre Deus. É. Por quê? Se a gente pegar Jesus e avançando ali, depois que ele sobe, você lê em Atos que toda a comunidade cristã colocava os bens aos pés dos apóstolos para que eles pudessem repartir os bens. Havia ali uma confiança, havia ali um senso de comunidade, de solidariedade, que você fala assim, olha, eu confio que essa pessoa ela vai ser capaz de direcionar e Deus a colocou aqui com essa missão. Quando você começa a vir com outro movimento, querendo se aproveitar disso, eu já comentei isso uma vez, no início eu até achava que protestante é legal, mas depois que eu fui pensar nas coisas que atrapalham o cristianismo, aí eu comecei a ter problema. Quando você tem uma pessoa que começa Vamos apanhar na rua, gente. Vamos, com certeza. que começa a se aproveitar disso, aquela noção antiga de colocar ao pés dos apóstolos se perde. Pode concluir, mas vou dar uma concretização disso que você falou exatamente para afirmar o que você acabou de dizer, mas pode concluir. E para eu só não bater nos protestantes, eu vou fazer um paralelo também que gera suspeitas sobre Deus. Nós, enquanto cristãos, e aí eu vou falar dos cleros, Por favor, pode os falar. padres e bispos, quando eles falham na missão, e aí não é nem falhar porque é um pastor ruim, porque não soube guiar as ovelhas. Quando eles falham antes na missão dele, enquanto filho de Deus, e cometem esses problemas, eles geram... Nossa, por eu falei aí, ó, com você que o padre, ele fica pedindo dinheiro aí, mas tá vendo aquele corrupto que tem lá naquele estado ali no meio do país, ali, desviando dinheiro? Então, todos os padres... Aí generaliza, e aí começa essas suspeitas. Aí, então, beleza, se tem um padre que faz isso e algumas igrejas protestantes que fazem isso, então tá bom. Toda igreja, todo mundo que é da igreja também tá querendo dinheiro para Então, poder no caso, o enriquecer. cristão mesmo é que acaba manchando a imagem. É um dos fatores, E Jesus disse, são inevitáveis que os escândalos aconteçam. Mas aqueles que escandalizam um pequenino, seria melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e se atirar. Jesus diz isso para os discípulos, alertando-os para não se parecerem com os fariseus. Ele recomenda o suicídio, porque ele diz que é melhor suicidar aqui do que
escandalizar. É lógico que é uma questão hiperbólica, é retórica, mas você entender como que Jesus já tinha clareza que escandalizar um pequenino é Ele sério. já previa o futuro. Já. Exatamente. No próprio tempo, né? Se foi escrito naquela época, já tinha. Vai fazer um adendo. Isso que você descreveu como sendo um movimento onde algumas pessoas começam a perceber que a igreja não está sendo credível, é o que inicia o movimento dos padres do deserto. Você olha na história da igreja, os padres do deserto, os primeiros monges, eles surgem justamente no momento em que a igreja se torna a religião oficial do Estado. Quando Teodósio transforma o cristianismo na religião oficial do império, aí você começa a ver um tanto de padres e bichos dizendo, olha, maravilha, pode ficar aí no estado, nós vamos pro deserto, fundar monastério, porque seriam pequenos núcleos para experimentar o que há de mais genuíno no evangelho. É sempre assim. Experimentar aquela cruz, né? Eu sempre Lógico, vi Porque a cruz é o esse lugar do movimento, cristão, esse movimento como... não sei se a gente tá fugindo do assunto. Não, mas tá dentro. Mas o movimento de eu vi os primeiros cristãos, eu rezo para aqueles santos que foram martirizados, agora tá essa vida relaxada. Claro que aí, outro motivo para desconfiança sobre Deus, né? É claro que existem os extremos. Vai ter aquele extremo... que quem nunca foi num padre, falou assim, ô padre, eu queria me confessar, meu pecado é esse. Ah, meu filho, isso aí não é pecado, não. Tem o extremo da relaxação e existe o outro extremo do excesso de... Tudo é pecado, né? Escrúpulo. Nem tanto ao mar, nem tanta terra. Né? Mas você me fez pensar aqui no próprio contexto da história. A igreja, quando ela passa a misturar com a política e aí ela vira o Império Romano, a capital do mundo ali, quanto de corrupção não começa a ser feita em nome da igreja? Então, quando você pega e olha para trás e vê histórias de papas, você vê, né? Papas morriam de sífilis. O papa que escandaliza Lutero, que é o Rodrigo Borgia, o filho dele inspira o livro de Maquiavel. Ele teve 3 filhos, Rodrigo, Lucrécia e o outro que eu esqueci o nome. Você imagina? Vanosa Cataneu, uma prostituta, esposa de um papa católico, que é Alexandre VI. Pensa. Como é que você não escandaliza com uma coisa dessa? Fora o apoio à tirania na África, fora o apoio à colonização, eu posso dizer que a Inquisição. O ranço, o ressentimento com a igreja levam a pessoa ao ateísmo? Ou uma não crença? Eu não diria que leva, porque uma pessoa que diz que está Acho sendo que- levada a algum lugar não é madura. Eu diria que... É porque esse negócio... Uma das primeiras coisas que aprende quando faz uma terapia é que você é sempre ativo. Alguns são passivos agressivos. Você é sempre ativo no seu sofrimento. Eu sou... Entende? Não, Então, quer dizer, é de respeito. vamos a Sartre, que era um ateu. Não importa o que fizeram de mim. O que importa é que eu faço com o que fizeram de mim. Então, acho que não é desculpa. Mas, evidentemente, como eu já citei, o próprio Cristo contribui, evidentemente, para que se descredibilize a mensagem. Porque o testemunho, como se chamavam os cristãos que morriam? Mártir. O que é um Marte? Marte é um testemunha. Então, o primeiro testemunho de que Cristo vale a pena tem que ser uma vida transformada pelo Cristo. As palavras comovem, os testemunhos arrastam. Você falou sobre ateísmo. Não sei se o Marcos estava planejando separar, e acho que não é um programa para a gente fazer isso, né? Mas a gente pode imaginar 3 caminhos que as suspeitas vão levar. Você fala muito do ateísmo como talvez o outro extremo, né? Mas você tem aquele cara que vê essa situação, você vê esse contra-testemunho, às vezes vê algumas incoerências, por falta de catequese, não sei, que vai levar a outros 2 caminhos que eu queria trazer também, que é a agnose, que olha, beleza, Deus até pode existir, mas Eu não tenho compreensão de Deus. Você não consegue Vou me preocupar chegar com isso nele. agora. O gnóstico é isso. E você não consegue chegar sobre ele, sabe por quê? Porque você fala que Deus é uma coisa, ele fala que Deus é uma coisa, e ele fala que é uma coisa. E eu quero a verdade. Mas como eu vejo que não tem uma única verdade, então não tem como chegar nessa Então aí verdade. é a lógica. Então quando a lógica ela não é um consenso, aí cria-se essa suspeita. Que aí Acaba volta- que Deus se torna um detalhe na coisa. E que volta ao que você falou, e aí cito Pascal, quando ele disse que o coração tem razões que a razão desconhece. Se for tentar na lógica, no empírico, Deus é um paradoxo, uma contradição profunda. Mas enquanto experiência, amor e detalhe, você disse algo que está no Talmud, Deus mora no detalhe. Aí é uma experiência lógica, do ponto de vista não de uma afirmação cabal, mas que faça sentido. E faz sentido para a vida de todos nós. Porque Né? quando Pô, é meu emprego, né? você analisa o próximo, que é muito fácil, e você vê a hipocrisia,
naquele momento a lógica some. É. Como você fala e faz outra coisa. Aí, quando você pensa É matemático, né? que um cristão, por princípio, ele deve se nortear por Deus, e aí ele levanta a bandeira, oi, sou cristão, na prática, ele está longe disso? Mas é o que eu diria, quando alguém protesta nessa perspectiva, que eu procuro sempre trabalhar nessa linha, nós temos que ser sensíveis. Porque hoje em dia eu vejo assim, a pessoa tem um debate sobre o feminino, sobre o aborto, sobre alguma coisa, nós de per si deslegitimamos o que ela está dizendo. Vamos dar um Helder Câmara? A gente não pode abandonar bandeiras certas porque estamos em mãos erradas. Se para nós não faz sentido Simone de Beauvoir, vamos escutar primeiro porque que essa menina grita. Porque nós vamos ajudar ela a perceber que, na verdade, o grito pelas mulheres começa com a fé cristã. Não é? Quem descobre o feminino para além das atrocidades do mundo antigo é o cristianismo. As primeiras rainhas são católicas. Então, quer dizer, mas antes de tudo tem que escutar o grito. Se eu taxo a esquerda, a ideologia de gênero, não sabe o que está falando, eu não crio diálogo. E eu nunca vi Jesus que alguém chegasse até ele com um questionamento, não escutasse primeiro. Pensa a samaritana. Ela chega para Jesus na cara e diz assim, olha, eu sou samaritana, eu não tenho que acreditar no Messias, nós queremos o Taeb. Ele fala assim, mas então me ajuda a entender sobre essa sua sede. Onde é que está o seu marido? Depois de uma conversa, de uma escuta, aí ela diz, verdadeiramente esse homem é o Messias, que ele disse tudo o que eu queria. Aí vai até os discípulos, vem Jesus parado, que pergunta assim, uai, por que você está falando com a mulher? Você está com fome? Esse Olha, uai você é um vê? adendo seu. Tá? O uai é um adendo É, o uai é nosso. Exatamente, não era um mineiro. Jesus Mas não olha, você é vê uai. a compreensão de Jesus que cria diálogo, faz ponte, vai à dor daquela mulher. E os discípulos que dizem assim, se está falando com a mulher, é porque está querendo comer. Você veja como é que às vezes a própria igreja não alcança a abertura ao diálogo do Cristo. Essa é a nossa sina na história. É por isso que eu acho que o diálogo, a confrontação, a escuta da dor, a Galileia, a saída, é o lugar do discípulo. Se eu não for capaz de ser testemunho de Cristo no meu comportamento calado no banco da minha faculdade, eu não sou cristão. Se eu rezo novena, se eu falo latim e o meu neto tem ojeriza da fé por conta da minha postura, eu não sou cristão. Simples assim. Isso acontece muito. É lógico, Demais. Eu penso que antes do professor da faculdade dirimir o jovem da fé, ele já tem um exemplo não credível dentro de casa. Sim. O que o professor faz é o que Nietzsche fala. Deus já está morto. Ele só pega e joga a pá de cal. Mas ele morreu muito antes. Muito antes. Sim, Então o cristão tem colaborado bastante. Eu não tenho dúvida. Aí me lembra aquela anedota, né? Dizem que Napoleão Bonaparte chegou até os bispos dizendo assim, vou acabar com a igreja. Os bispos olharam um pro lado e disseram, nós não demos conta, não vai ser que vai acabar. Boa. Amém? Amém. Eu suspeito que você gostou desse tema. Então, dá o like. Fica dentro das piadas de Marco. Né?